Boa tarde a todos, sou Humberto Nasceluro Lopes. Meu projeto é sobre os efeitos do estresse hídrico nas alterações fisiológicas e bioquímicas de trigo inoculado com fungos micorrízicos, sobre diferentes doses de fósforo. O trigo é uma cultura de grande importância econômica para o Brasil, com alto consumo durante todo o ano. Porém, cerca de 56% desse consumo é proveniente de importações. As lavouras do Cerrado possuem excelentes características agronômicas, como fotoperíodo adequado para o pleno desenvolvimento das lavouras, possuem em sua maioria latossolo, ou seja, um solo profundo o suficiente para o desenvolvimento das raízes e um relevo plano que favorece a mecanização das áreas. BRS 404 foi a primeira linhagem de trigo desenvolvida pela Embrapa para áreas de sequeiro do Cerrado. A micorriza são relações mutualísticas entre fungos e as raízes das plantas, na qual há fluxo de açúcar e de outras moléculas das plantas para os fungos e do fluxo oposto, nutrientes e água. O fósforo é um importante macronutriente das plantas, pois está presente na maioria das reações do metabolismo das plantas, e a assimilação do fósforo é diretamente proporcional à área superficial das raízes. Portanto, o crescimento das raízes é de grande importância para que a planta se desenvolva. O objetivo do trabalho é analisar como as diferentes dosagens de fósforo e a inoculação dos fungos micorrízicos arbusculares alteram a fisiologia dos tecidos do trigo sob condições de estresse hídrico, através da análise de metabólitos das folhas e raízes e extravasamento de eletrólitos e teor relativo de água das folhas de trigo. O experimento foi realizado em uma casa de vegetação na Estação Biológica da Universidade de Brasília. Foram semeados 10 indivíduos por vaso de 3 litros, que teve o substrato com acidez corrigida e os níveis de fertilidade elevados ao adequado. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 3 repetições em esquema fatorial 2x3x4. As fontes de variação foram vasos inoculados ou não inoculados, plantas controles que sofreram estresse hídrico e plantas que foram reidratadas posteriormente, e as 4 dosagens de fósforo, sendo elas 0, 50%, 100% e 150% da dosagem recomendada para o rendimento esperado de 5 toneladas por hectare, resultando em 72 vasos. O estresse foi aplicado em um período de 5 dias e as reidratadas foram irrigadas por 2 dias para a coleta do material. As análises realizadas foram a determinação do TRA pela metodologia de Clark, extravasamento de eletrólito pelos procedimentos de Whitlow e as análises de metabólito e extração foram realizadas por meio do metanol-rebitol. A avaliação do impacto do estresse hídrico nas plantas de trigo obteve resultados significativos demonstrando interações e adaptações da planta ao estresse hídrico. As dosagens de fósforo não apresentaram diferença significativa ao se comparar as diferentes dosagens separadamente ou correlacionando os diferentes regimes hídricos e a presença ou ausência dos fungos micorrízicos. Portanto, as análises estatísticas foram feitas considerando as interações entre a presença do fungo e os diferentes tratamentos. Os metabólitos são moléculas orgânicas provenientes do metabolismo das plantas e suas concentrações indicam o estado do tecido. Houve acúmulo de trealose, sorbitol, maltose, glicose, galactose, frutose, ácido málico, fumárico, treônico, succínico e ribose nas raízes das plantas inoculadas. O acúmulo de maltose, glicose, galactose, frutose e ribose está relacionado principalmente à reserva dos tecidos. O aumento do ácido málico, fumárico e ácido succínico sugerem alteração na respiração celular. A menor concentração do ácido galacturônico no tecido foliar e radicular das plantas não inoculadas indica o uso das reservas de energia. A alta concentração de trealose nas raízes das plantas inoculadas é relacionada à interação do tecido radicular com os fungos arbusculares, pois é o principal açúcar de troca da simbiose. O extravasamento de eletrólitos relaciona a perda de íons presentes dentro da célula e nos tecidos, como uma avaliação indireta da integralidade das membranas biológicas. A análise de teor relativo de água indica o estresse da planta relacionando o total de água presente nas folhas com o total de água capaz de ser armazenada no tecido foliar. Ao se analisar o extravasamento de eletrólito, observa-se que somente o tratamento seca obteve diferença ao se comparar com FMA e sem FMA. O tratamento controle reidratado não obtiveram diferenças. E ao se comparar os tratamentos, o tratamento seco foi o que deu diferença significativa. Ao analisar teor relativo de água, somente os tratamentos que apresentaram diferença significativa. Conclusão: a presença do fungo micorrízico na cultura do trigo apresenta interferência positiva nos indicadores fisiológicos e bioquímicos analisados. Os regimes hídricos obtiveram maior fonte de variação no desenvolvimento da cultura.